Olá! Vamos mergulhar hoje num assunto que está no nosso dia a dia, mas que tem muito mais detalhes do que a gente imagina: a qualidade da água. O que realmente significa dizer que uma água é boa? Pois é, quando a gente olha para um rio, um lago ou até para o copo d'água na nossa frente, essa pergunta parece simples, né? Mas a resposta é bem mais complexa. E aqui está o ponto central de tudo. A qualidade da água é relativa, depende totalmente de para que ela vai ser usada. Pensa só, a água que a gente vai beber precisa ser super pura, sem micróbios, bem tratada. Já a água que vai girar a turbina de uma hidrelétrica, bom, o mais importante para ela é ter força, ter vazão. Se tiver um pouco de impureza, não é o fim do mundo. Então, para a gente conseguir definir a qualidade da água de um jeito certo, a primeira coisa a se perguntar é sempre: qual vai ser o uso dessa água? E olha, os usos são muitos. A água está em praticamente tudo. No abastecimento das nossas casas, claro, mas também nas indústrias, na irrigação que produz nossa comida, nos rios onde a gente pesca ou passeia de barco, na geração de energia e até na navegação para transportar produtos. E aí vem uma regra de ouro da gestão da água. Se um mesmo rio é usado para várias coisas, a qualidade dele tem que atender ao uso mais exigente de todos. Esse é o que a gente chama de uso mais nobre. Geralmente é o consumo humano. Porque, pensa bem, se a água está boa para a gente beber, ela com certeza vai estar boa para todo o resto. Ok, mas como os cientistas e engenheiros fazem para ler a água? Como eles sabem se ela está boa ou não? Eles medem alguns indicadores bem específicos. Basicamente, esses indicadores se dividem em três grandes grupos: os físicos, que são aqueles que a gente consegue perceber, tipo a cor; os químicos, que são as substâncias que estão ali dissolvidas; e os biológicos, que são os bichinhos, os micro-organismos que vivem na água. Vamos começar com a turbidez. Sabe quando a água está com aquela aparência turva, meio suja? Isso é causado por partículas minúsculas que ficam suspensas, flutuando. O problema não é só a aparência, não. O mais perigoso é que essas partículas podem servir de esconderijo para vírus e bactérias, dificultando a desinfecção. Agora, atenção para não confundir turbidez com cor, são coisas diferentes. A turbidez vem de partículas flutuando. Já a cor vem de substâncias que se dissolveram completamente na água, tipo quando o açúcar some no café. Um exemplo são os taninos, que vêm de folhas e galhos em decomposição e deixam a água com aquele tom de chá. E aqui temos um nome que parece complicado, mas a ideia é simples: DBO. Pensa assim, quando matéria orgânica tipo esgoto cai no rio, as bactérias começam a comer essa sujeira. Para fazer isso, elas respiram, consumindo o oxigênio da água. A DBO é basicamente a medida do quanto de oxigênio elas vão precisar para fazer essa limpeza. Ou seja, quanto maior a DBO, mais poluído o rio está. E para complicar um pouquinho, existe a DBO e a DQO. Qual a diferença? A DBO mede só a poluição que as bactérias conseguem decompor, a parte biodegradável. Já a DQO é mais bruta. Ela usa química pesada para medir toda a matéria orgânica, até aquela que as bactérias não conseguem digerir. Comparar as duas nos dá uma pista se a poluição é mais doméstica ou industrial. Certo, entendemos como a poluição é medida. Mas e a água que chega na nossa torneira? Como ela passa de bruta, lá do rio, para potável? Ela passa por um verdadeiro circuito de limpeza numa estação de tratamento. Primeiro, produtos químicos fazem a sujeira minúscula se juntar. Depois, a água é mexida devagarinho para esses grumos de sujeira virarem flocos maiores e mais pesados. Aí, na decantação, esses flocos vão para o fundo. O que sobra passa por filtros e, por último, recebe cloro para matar qualquer micro-organismo que tenha restado. Ok, a água está limpa para a gente usar. Mas e depois que a gente usa? Ela volta para a natureza? E é aí que um processo natural simplesmente incrível começa a acontecer. Esse processo tem nome: autodepuração. É a capacidade fantástica que o próprio rio tem de se limpar, de se recuperar depois de receber poluição. Funciona assim: logo que um esgoto é lançado no rio, a matéria orgânica serve de banquete para as bactérias. Elas se multiplicam e começam a consumir essa poluição. Com isso, a DBO, a demanda por oxigênio, vai lá para cima. Só que essa atividade toda das bactérias tem um preço. Elas consomem quase todo o oxigênio dissolvido na água. O nível de oxigênio cai drasticamente, chegando num ponto crítico, às vezes perto de zero. Nessa região, peixes e outros seres aquáticos simplesmente não sobrevivem. Mas o rio continua correndo. E enquanto ele corre, duas coisas acontecem.
As bactérias terminam de consumir a poluição e a superfície do rio, em contato com o ar, começa a absorver oxigênio de novo. É a natureza agindo para reequilibrar as coisas. Esse processo todo cria zonas bem definidas no rio. Começa com a zona de degradação, onde a poluição entra. Depois vem a zona de decomposição ativa, que é o ponto crítico com quase nada de oxigênio. Em seguida, a zona de recuperação, onde o oxigênio volta. E, finalmente, mais para frente, a zona de águas limpas, onde o rio já se recuperou. Agora, é claro que um ciclo tão importante como esse não pode ficar por conta do acaso, né? É por isso que existem leis e regras bem claras para proteger nossas águas. Aqui no Brasil, a gente tem algumas principais. A Resolução CONAMA 357 é como se fosse a certidão de nascimento de cada rio, classificando ele e dizendo para que ele pode ser usado. A CONAMA 430 define as regras do jogo, o que pode e como pode ser lançado nos rios. E o padrão de potabilidade é a lei que garante a qualidade da água que chega na nossa torneira. Enfim, entender essa jornada toda da água, do rio para a torneira e de volta para o rio deixa uma coisa bem clara. A qualidade da água é uma responsabilidade de todos nós. Ela conecta diretamente as nossas casas com a saúde do meio ambiente. E aí fica a reflexão: qual é o nosso papel em proteger esse ciclo?